Como é que está? Bem-vindo ao 8º episódio de Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Por isso, eu quero começar por falar no Costfire porque, entretanto, como a rentabilidade está a ser superior ao que era esperado, então já se prevê que cheguemos mais rapidamente ao Costfire. Mas antes, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como em ETFs, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e condições válidas para volumes mensais até 100.000 euros. Em transações acima deste limite, é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo 10€. E eu saliento sempre para verem o pressário, seja em que corretora for. Ok? Por exemplo, no caso da XTB, tem uma taxa de conversão de 0,5%, tanto na compra como na venda, mas como aqui compramos ETFs acumulativos em euros, então esta taxa de conversão não vai ser aplicada. Pronto, mas vamos lá começar aqui pela calculadora do Costfire com estes dados, que é, neste momento tenho 26 anos, aqui está, tenho 26 anos, quero reformar os meus 55, isto é os meus gastos, supostamente, anualmente quando chegar à reforma, quanto é que eu tenho investido neste momento e também quais são as minhas contribuições mensais. Depois, qual é que é a taxa de crescimento, a inflação, pronto, isto são tudo dados que nós já vimos nos episódios anteriores. Agora, repara que neste momento diz-nos que demoramos apenas 10 anos para chegar lá. Isto acontece porque supostamente deveria faltar mais, mas já estamos a ter aqui uma rentabilidade muito superior ao que esperávamos. Ou seja, nós estamos no 8º episódio e o que é que acontece? Eu até tenho que desviar aqui a câmera. Nós estamos no 8º episódio e o primeiro ETF que nós adquirimos foi aqui o QDVE.de e repara que ele já está com 35% de lucro. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, supostamente, no 12º episódio ele deveria estar com 10% de lucro e não com 35% de lucro. Ou seja, estamos a chegar aos objetivos muito mais rápido do que era esperado. Aqui no segundo mês já estamos com 26%, no terceiro mês 25%, entretanto depois também foi adquirido o VOA, que já está com 7%, 6% e 5% respectivamente. No último episódio já adquirimos, atenção que isto é numa questão de um mês, adquirimos o COSW.K e já está com uma rentabilidade de 6,42%. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? As escolhas que foram feitas até agora foram tão boas que está a ser muito superior àquilo que era esperado. É por isso que aqui na calculadora do Costfire estamos a chegar aos objetivos muito mais cedo e é por isso que estão-nos a dizer que os anos que falta para chegar a este objetivo é muito inferior àquilo que nós esperávamos. Por isso, se formos ver aqui no gráfico, diz-nos que aos 35, 36 anos eu vou chegar ao meu Costfire. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, a partir desta idade, posso parar de investir e automaticamente, com base no efeito de juro composto e também com os inputs que eu coloquei, eu vou chegar aos 55 anos, que é a idade que eu coloquei aqui para reformar-me, com o valor do FIRE, que é o valor que eu preciso para me reformar, que é os $266.667. É claro que quando eu chegar ao Costfire eu tenho outros FIREs para atingir, por isso este é o primeiro objetivo, mas eu depois vou-te mostrar os seguintes, tal como eu apresentei no primeiro episódio. Agora, isto é só para te mostrar que nós estamos a chegar muito mais cedo do que era esperado e por isso é claro que isto não vai continuar sempre a este ritmo, porque estamos a um ritmo mesmo muito melhor do que era esperado, mas é provável que seja inferior a estes 10 anos que está aqui. Isto com base no desempenho que está a ter e com as escolhas que estão a ser feitas mensalmente, que, na minha opinião, estão a ser feitas muito boas escolhas. Agora, se tu reparares, até tenho aqui este exemplo, que isto foi com base no outro episódio ainda antes de começar esta série, este que é o XDW0.de. Foi adquirido aos 42,15€ e apesar de estar neste momento com um prejuízo de 5%, em valores absolutos é apenas 2,20€, ou seja, isto é praticamente insignificante. Por isso é que eu quero dizer que é muito importante nós termos uma boa noção dos aportes que devemos fazer conforme a zona em que estamos para o respectivo ETF, ou seja, não estar simplesmente fixo a investir naquele ETF em específico, independentemente em que zona estamos nos máximos, estamos nos mínimos, porque dependendo da zona e conforme a volatilidade do respectivo ETF e dos possíveis ganhos que pode ter, então pode ter um melhor desempenho, tal como eu provei e estou a provar com esta série com os ETFs que estou a adquirir, que foi o QDVE na zona 3, é o VOA e SUSW na zona 2, e depois também vou provar na zona 1, eventualmente quando houver correções, e adquirir ETFs menos voláteis para aguentar melhor as quedas. De qualquer modo, eu vou passar aqui para o TradingView para te mostrar que neste momento estamos na zona 2, estamos praticamente a meio, ou seja, estamos a meio caminho de chegar à zona 1. Quanto mais alto estamos,
faz sentido fazer aportes mais pequenos, porque caso haja uma queda ou haja uma grande correção, então o impacto em valores absolutos irá ser inferior. De qualquer modo, houve aqui uma pergunta muito frequente que era relativamente aos indicadores que eu utilizo, que é neste caso o Triple MA, que é o Moving Average, a Exponential Moving Average e o SMMA, que muitos não estão a encontrar. Mas acontece que vocês não precisam de colocar exatamente aquele que eu coloco. Ou seja, se vocês forem aqui em indicadores, este Triple EMA, pelos vistos, já não está disponível para o público em geral, mas tu podes procurar por Triple MA e aparece-te este aqui, de certeza que vai-te aparecer, que é o Triple MA mais EMA mais SMMA mais BB. E atenção que este aqui até tem um a mais, ou seja, este tem 4 indicadores num, ou seja, ainda é melhor que o meu, porque se tu assim quiseres usar, ótimo, se não quiseres, então basta não colocar inputs. E acontece que na TradingView estamos limitados a colocar 3 indicadores no máximo, por isso quantos mais indicadores houver num só indicador, melhor. Por isso está aqui este, eu acredito que ainda haja mais, agora é uma questão de tu fazeres o teu próprio estudo. Acontece que este aqui é melhor que o meu, por isso este aqui já é o suficiente para tu colocares os inputs parecidos ou iguais aos meus. Mas claro, tu deves sempre fazer o teu próprio estudo, não é por eu utilizar um certo indicador que tu também deves utilizar. Bem, continuando, eu certamente ainda haverá mais dúvidas que eu irei esclarecer, mas agora vou passar aos ETFs que têm interesse. Por isso, é claro que eu vi esta lista toda, eu ainda vi mais alguns que foram sugeridos, e se tu tiveres interesse em sugerir algum ETF, então coloca nos comentários para depois ver no próximo episódio. Mas também houve aqui uma pergunta, e aliás, vou só colocar aqui a câmera no sítio e passamos à pergunta mais frequente nos últimos vídeos, que é como saber em que zona se encontra o respectivo ETF. Ou seja, tu tens interesse num ETF, então como é que podes saber se ele pertence à zona 1, zona 2 ou zona 3? E agora vou dar-te a resposta, e é claro que existem vários fatores, mas esta resposta que eu te vou dar não encontras em mais nenhum lado, porque esta parte das zonas fui eu que criei com base nos meus estudos e critérios, ou seja, tu não vais encontrar em mais nenhum lado, seja num vídeo americano ou seja onde for, porque está enquadrado conforme o meu perfil e aquilo que eu acredito que seja melhor e mais eficiente, tal como nós podemos ver na rentabilidade dos ETFs no portfólio. Agora, o que eu estava a dizer, existem vários fatores, mas o mais importante é a volatilidade, ou seja, se a volatilidade estiver entre 20% a 25%, e atenção que isto é generalizando, então está na zona 2, porque se for acima de 25%, então passa para a zona 3, e se estiver abaixo de 20%, então passa para a zona 1, ou seja, na zona 1 consegue supostamente aguentar melhor as quedas, na zona 3 pode supostamente ter uma maior rentabilidade se chegar alguma vez aos máximos. Pronto. Depois existem outros fatores que também são importantes, como a diversificação, depois a possível valorização ou desvalorização que nós podemos ver com base nos dados passados, e é claro que o desempenho passado não significa nem é garantia de resultados futuros, e depois também temos o quarto fator, que é o tipo de empresas. Por exemplo, um ETF que é constituído apenas por growth stocks é provável que seja mais volátil e por isso muito certamente irá pertencer à zona 3, mas eu vou dar-te aqui exemplos mais práticos e que tu já conheces, ou seja, temos aqui por exemplo o QDVE.de e podemos ver aqui no Just ETF que a sua volatilidade é de 28,40%. Isto é acima de 25%, por isso só por aqui conseguimos ver que pertence à zona 3, certo? Temos aqui outro, deixa-me lá ver, este aqui é o XDW0, está aqui na lista de ETFs como um ETF mundial no setor das energias. Nós podemos ver que a sua volatilidade neste momento está de, deixa-me cá ver, está de 28,17%, ou seja, está praticamente igual ao QDVE.de, acima de 25%, e por isso pertence realmente à zona 3. Depois temos o SXR8, que indica-nos que a volatilidade é de 22%, ou seja, como está entre os 20% e 25%, então pertence à zona 2. Mas se quiséssemos olhar para outros fatores, como por exemplo a exposição que está muito concentrada nos Estados Unidos, podíamos ainda considerar na zona 3, ok? Por isso é o que eu tenho. Se tu fores ver a minha lista de ETFs, consegues entender que alguns está entre 1 ou 2, é porque existem outros fatores que influenciam que eles também possam ser adquiridos noutra zona. Pronto, mas este nunca seria na zona 1, por exemplo. Agora, este aqui é o VOA. O VOA tem uma volatilidade de aproximadamente 22%, por isso está entre os 20% e 25%, por isso também colocaria na zona 2. E aliás, foi o que eu fiz, na zona 2 eu adquiri o VOA, aliás, mais do que uma vez, por isso se formos ver aqui, estão cerca de 3 vezes adquiridas noutros episódios. Depois o que é que nós temos mais? Este é o EUNL.de, também conhecido por IWDA, e tu podes ver que a sua volatilidade é de 18,50%, ou seja, é abaixo de 20%, por isso pertence à zona 1. Agora, também é diversificado, mas tem aqui uma maior exposição aos Estados Unidos, mas não é tão grande como os outros, ou seja, está mais diversificado, por isso é aceitável pertencer aqui à zona 1, pronto, considerando os outros fatores também. Agora, temos também este que é, se não me engano, o VWCE.de,
e este aqui tem uma volatilidade de 16,83%, ou seja, é mais pequena do que o outro, são equiparáveis, atenção, mas este parece com a volatilidade que tem, talvez consiga aguentar melhor as quedas, por isso provavelmente seria a minha aquisição se fosse adquirir na zona 1. Por isso ficamos com esta dúvida esclarecida, mas lembro novamente, existem outros fatores que tu deves considerar. Lembra-te, volatilidade é a principal, mas depois existe diversificação, a valorização e desvalorização e também tipo de empresas. Pronto, agora passamos ao tópico seguinte, que é relativamente a ETFs que foram sugeridos. Por isso, alguém sugeriu o PNB Paribas. Ok, muito bem, eu estive a ver, gostei, um bom fundo size, a volatilidade não é assim tão grande conforme o desempenho que teve, por isso eu gostei, mas, e também em termos de exposição, na minha opinião, está bem diversificado, mas neste momento encontra-se em máximos. E sabendo que estamos na zona 2, então para mim não faz sentido adquirir um ETF que esteja neste momento em máximos. É claro que quando passarmos à zona 1, então sim, fará sentido adquirir ETFs que estejam em máximos, mas por enquanto ainda não faz. Por isso, talvez vou acrescentar este à lista. Eu ainda tenho que verificar se existe na XTB, eu acho que existe, mas sim, este aqui é para adicionar à lista. Se calhar até ponho de lado mais tarde. Pronto, próximo ETF que foi visto e que foi sugerido foi este, que é o Vanguard. Ok, este aqui é relativamente a dividendos e este aqui deveria ser sugerido apenas na série dos dividendos, porque se é um ETF que é distributivo, então é mais indicado ver na série dos dividendos do mês. Ou seja, nesta série não é indicado. De qualquer modo, eu também estive a procurar sobre este ETF e também existe em acumulativo. Ou seja, tal como podes ver, existe este ETF em acumulativo, mas tem um fund size pequeno para o respectivo desempenho de outros ETFs concorrentes a nível mundial. Não achei assim tão atrativo. E para curiosos, se vocês forem aqui ao distributivo e forem ver a fact sheet, conseguem ver aqui o dividend yield. Deixa-me lá ver onde, é aqui em baixo, onde diz equity yield, por isso é de neste momento cerca de 4,10%, mas mesmo para a série dos dividendos eu não acho assim muito apelativo, porque para os respectivos ETFs e ações que eu adquiro, 4,10% é um dividend yield muito abaixo do que aquele que eu procuro para a série. De qualquer modo, na XTB pode ser encontrado por VGWD.de, mas também se encontra mais ou menos próximo dos máximos. Pronto, de qualquer modo não tenho interesse neste ETF, mas poderia ser um para ver para os dividendos do mês. Agora, outro ETF é aqui, foi sugerido, este aqui é o XDWH, este aqui já se encontra na lista de ETFs. Repara, se formos ver aqui, exato, XDWH, que é acumulativo, tem uma aqui de 4 em euros, com um total expense ratio de 0,25% e tem uma exposição de 72% aos Estados Unidos e é especificamente no setor da saúde, por isso este já foi visto anteriormente e sim, eu considerei um bom ETF para quem estiver especialmente interessado no setor da saúde. Por isso, exato, 0,25% de total expense ratio, um bom fund size, a volatilidade não é assim tão grande. Eu até poderia adquirir este ETF, mas repara na respectiva volatilidade. Eu, tendo em conta que a volatilidade é de 16,91%, eu só iria adquirir este ETF se estivéssemos na zona 1, que neste momento não estamos, por isso para mim não faz neste momento sentido. De qualquer modo, não deixa de ser um bom ETF a considerar quando estivermos na zona 1. Por isso vai continuar na lista. Depois, outro ETF que foi sugerido foi este aqui, que eu consigo ver logo que é sintético, de certeza, porque diz 2 vezes leverage. Por isso aqui, mais para baixo, para além de ter um fund size pequeno, diz aqui synthetic. E repara, na volatilidade é de 51,42%, mas isto é impactado pelo facto de ser um ETF alavancado. Mas como é sintético, então existe um maior risco, porque estamos dependendo de terceiros, e por isso eu pelo menos prefiro evitar. Ok? Eu acredito que seja muito mais arriscado, especialmente se estivermos a investir para longo prazo. Se for para um objetivo de curto prazo em que queremos fazer ganhos rápidos, então talvez possa fazer sentido conforme a tua estratégia. Para esta série não faz sentido. Para além que, normalmente, um ETF sintético tem um total expense ratio muito inferior, ou seja, este aqui eu acho que é muito alto para um ETF sintético, mas pronto, de qualquer modo eu vou descartar, apesar de ser interessante para quem faz trading ou para quem tem certos objetivos de curto prazo. Pronto, depois este também foi sugerido, que é o Vanguard Developed Europe, deve ter uma grande exposição na Europa, apenas um total expense ratio de 0,10%, uma volatilidade de apenas 15,52%, ou seja, aqui era para a zona 1, por isso não vamos adquirir porque estamos na zona 2. Também, pronto, só para olhar para o gráfico conseguimos perceber que deve estar muito próximo dos máximos e depois está muito bem diversificado entre a Europa. Ok, mas deixa-me só ver, exato, está muito próximo dos máximos, por isso eu neste momento não tenho interesse. VWCG é o ticker deste ETF.
Pronto, então, assim sendo, já vimos agora os ETFs que foram sugeridos para este episódio. Agora, o ETF para este mês, com base no meu perfil, e atenção que isto não é aconselhamento financeiro, nem recomendação de investimento, mas o ETF que eu vou escolher é aqui o SUSW.UK, ou seja, aquele que já foi adquirido no mês passado. Acontece é que ele está muito próximo dos máximos, por isso eu tive indeciso entre outros ETFs, mas para a zona em que estamos atualmente, porque ele está mais ou menos no meio entre zona 1 e zona 2, tal como podemos ver aqui, ou seja, se nós formos ver, pronto, tem um total expense ratio de 0.20%, tem um film size enorme, mas podemos ver que ele está nos 18%, pronto, praticamente 19%, ele já esteve acima dos 20%, mas, ou seja, ele está muito próximo entre a zona 1 e 2, ou seja, ele está praticamente quase no meio. E por isso ser, na minha opinião, em termos de volatilidade, um dos ETFs mais indicados, para além de ter uma grande exposição aqui aos Estados Unidos e também ter algumas growth stocks que têm interesse, e penso que também tenha havido aqui uma questão relativamente às growth stocks, porque pronto, aqui é importante ver este vídeo para entender porque é que estas empresas sobrevalorizadas continuam a aumentar e porque é que podem ter potencial, ok? Porque realmente quem adquire, por exemplo, a Nvidia, Tesla, etc., tem que ter outra forma de olhar, porque a forma de olhar e de avaliar as growth stocks não é igual às value stocks, e é bom para não fazer overlapping e ter também uma maior diversificação, e como tu viste resultou muito bem no último mês. Agora neste mês foi um bocadinho mais complicado escolher, mas com base na volatilidade e tudo o que eu vi e comparei, penso que continua a ser a melhor escolha para este mês. No próximo mês ainda não sei qual será, mas para este mês parece ser a mais indicada. Pronto, por isso a minha aquisição vai ser sim a SUSW.UK, e eu vou fazer aqui uma nova ordem. A aquisição agora já não vai ser de 56, porque entretanto já subiu, vai ser sim de 54, talvez, 53, deixa-me ver, 53 é o mais próximo dos 500 euros, por isso cada ETF custa apenas 9,50€, ou seja, é um ETF muito barato, mas lembra, tu não consegues comprar uma unidade deste ETF porque ainda não custa 10€. A partir do momento que este ETF custar 10€, aí sim consegues comprar uma unidade, porque o valor mínimo de aquisição aqui neste XTB é de 10€. Por isso, para adquirir este ETF temos que adquirir pelo menos 2, que neste caso significaria 19€. Pronto. Vai ser aqui uma quantidade de 53 ETFs reais, atenção para não confundir, tu vais ao canto superior esquerdo, colocas SUSW.UK e tu vês que é mesmo ETF, aliás nem sequer aparece outro, arrastas, colocas nova ordem e aqui está, volume 53, comprar está feito. Por isso, se tu quiseres realmente utilizar esta plataforma e segundo o teu perfil fizer sentido, então tu podes criar conta com o primeiro link na descrição. Eu também vou deixar no final deste vídeo como criar conta e também a explicar como utilizar estas funcionalidades e ferramentas na plataforma. Pronto, eu vou confirmar e transação feita. Pronto. Entretanto, a minha rentabilidade baixou, a minha rentabilidade média, porque era de 6,50%, deixa-me só levantar, era de 6,50% e agora fazendo a média com esta última aquisição dá no total 3,21%. Começamos aqui com um pequeno prejuízo, eu acho que neste momento está ligeiramente em queda, mas não há qualquer problema, porque nós também temos que, entre aspas, aguentar a diferença que existe entre a procura e a oferta, e neste momento existe uma diferença de 25 centésimas de um cêntimo, ou seja, a diferença é quase inexistente, é mesmo muito pequena. Por isso, é tudo por este vídeo, eu realmente espero que te ajude. Se ajudou, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar, se ainda não tiveres, então subscreve para mais e até uma próxima.